Pessoal, vamos agora ao segundo extra da aula de hoje, onde nós vamos começar a trabalhar um pouquinho com o GUI, então por isso coloquei brincando com o GUI, Graphical User Interface, interface gráfica com o usuário, do usuário, enfim, como preferir. E eu achei que eu já tinha por algum motivo passado isso antes, pelo menos a caixa de mensagem, acho que não. Vamos começar então a brincar com isto neste exato momento. Aqui eu vou mostrar três tipos de caixa de diálogo. O que é uma caixa de diálogo? É uma caixinha pequenininha que salta na sua tela para dar algum tipo de informação, pedir para que você confirme alguma coisa ou para pedir uma entrada para você, certo? Então nós vamos ter três tipos de caixa de diálogo aqui, uma para exibir mensagem, outra para dar o input, ou seja, para o usuário digitar algo, a gente receber algo que o usuário está digitando, e outra para dar uma série de opções para o usuário, chamada normalmente de confirmação. Você deseja salvar esse documento? Sim, não, cancelar, enfim, esse tipo de confirmação, ok, cancelar, sim, não, enfim, e outro tipo de opção. Nós vamos ter a caixa de confirmação. Ok, vamos começar pela mais simples, que é o Show Message Dialog, que é só para exibir uma mensagem para o usuário, certo? Então, se eu quiser fazer um Hello World com o Show Message Dialog, eu vou chegar aqui e utilizar o método Show Message Dialog, e esses métodos estão dentro do JOption Pane. E aí eu consigo acessar, por exemplo, o Show Message Dialog, que é um método estático, então já vamos associar ao conceito de estático dentro da classe JOption Pane. Perceba que aqui tem uma série de, vamos dizer assim, versões, depois a gente vai ver como que a gente faz isso, vamos ter uma aula só sobre isso, mas perceba que aqui eu tenho um jeito de chamar o Show Message Dialog passando dois argumentos, um passando 4, outro passando 5, tá? Nós vamos começar por esse com 2, depois nós vamos para o 4, esse 5 eu vou deixar um pouco mais para frente. E lembrando que se a gente quiser fazer algo parecido, nós teremos uma aula só sobre isso, chamada sobrecarga de métodos. Mas vamos lá. Primeiramente ele está pedindo um parent component aqui como primeiro argumento. Por enquanto a gente vai considerar que esse parent component é sempre nulo. O que ele está pedindo aqui eu quero associar esse diálogo a algum outro componente de interface gráfica para que ele apareça centralizado nesse componente. Como a gente não tem outros componentes de interface gráfica, a gente só quer ele, então a gente coloca nulo, ou seja, não está associado a nenhum outro componente, e assim ele vai aparecer no centro do nosso screen, certo? Em seguida a gente vai colocar o args, que é a mensagem, no nosso caso hello roles, e simplesmente isso. Vou dar um Shift F6 e vai aparecer a minha caixinha de diálogo bonitinha aqui. O título está padrão, esse ícone aqui é um ícone padrão, tá? Vamos alterar isso, mas apareceu o nosso diálogo já com uma interface gráfica com o usuário na tela, certo? Se a gente voltar lá e colocar JOption Pane Show Message Dialog e utilizar esse com 4 argumentos, certo? Nós temos aqui o parent component, ainda está nulo, tá? O args aqui é a mensagem que eu quero, hello world, certo? O título vai ser aula 5, certo? E aqui ele está pedindo um int message type, o tipo de mensagem que eu quero exibir. Eu vou deixar esse 0, ver o que aparece na tela. Eu vou apagar esse de cima, certo? Apareceu, já está um negocinho vermelhinho com um xizinho, tipo de erro, certo? Quando está o 0 aqui. Se eu trocar esse carinha aqui para 1, vamos ver se ele muda. Já está o izinho de informação. Se eu colocar o 2, será que muda? O 2 já está aparecendo aquele símbolozinho de warning, tá? E aí você fala, mas eu tenho que decorar isso, tem que ficar entrando na documentação a todo momento, né? Para pegar qual que é o valor inteiro que vai corresponder ao tipo da mensagem que eu tenho. Se é uma mensagem de erro, se é uma mensagem de informação, se é uma mensagem de warning, por exemplo. Não precisa fazer isso, tá? Porque dentro da classe JOption Pane, ele também tem campos estáticos que terão essas informações pra gente, tá? Então, se eu colocar aqui JOption Pane, se eu colocar tudo que tiver message na frente, por exemplo, error message, aí ele vai exibir, certo? Com errinho. Perceba que esse error message, vamos colocar aqui de novo, ponto error, ele é do tipo int, tá? Então, estou acessando estaticamente esse campo que está dentro da classe, ele está me retornando o valor inteiro daquela classe. Se eu colocar aqui warning message, ele vai colocar o símbolozinho de warning para a gente na tela. Se eu colocar information message,
information message, e rodar, vai aparecer com o izinho da informação. Eu posso também ter uma mensagem plana, caso eu queira, certo? Então posso chegar aqui e colocar um plain message, mensagem plana, e ele não coloca o ícone pra gente na tela, apenas a escrita, ok? Então esse é o nosso JOption pane, com as duas possibilidades que utilizaremos no momento, uma que é só o componente Py, que sempre vai ser nulo, outra só mensagem, e a segunda versão, componente Py, sempre nulo, mensagem, o título, ó, aula 5 está aparecendo aqui no título, e o tipo de mensagem que ele vai associar um ícone a essa mensagem, ou vai tirar o ícone, no caso do plano, ok? Bom, nós temos também o Input Message Dialog, tá? Que o input então vem de entrada, então ao invés de eu utilizar o scanner, por exemplo, agora eu posso utilizar o Input Message para pegar entradas do usuário. Como que funciona o Input Message? Vamos lá, JOption pane, ponto, show exiba, um diálogo de entrada, input dialog. Ele tem uma versão mais simples, vamos dizer assim, em relação ao show message dialog, que eu posso simplesmente colocar a mensagem de entrada, que é esse do object message. Então se eu colocar aqui, digite um valor, certo? Vou colocar ponto e vírgula aqui, vou executar, ele vai exibir essa caixa de entrada pra gente, que vai ser digite um valor, certo? Eu vou digitar o valor, um minutinho, fiz alguma coisa com esse valor, tá? O que ele vai fazer com esse valor que eu digitar? Bom, vamos analisar o método aqui de novo. JOption pane, ponto, show input dialog. E perceba, opa, show input dialog. Perceba que todos os retornos do input dialog, que são esses 5 primeiros aqui, vou até tirá-los um pouquinho da tela, todos eles, com exceção deste último, tá? Mas a gente vai ver esse último um pouco mais para frente, todos eles retornam uma string, certo? Então, tudo que o usuário digitar nessa caixa de diálogo, o retorno é uma string, certo? Então, vamos fazer um teste aqui, ó, show input dialog, digite, opa, digite o seu nome, e eu vou pegar isso que o usuário digitou, vou armazenar numa string, então, string nome vai ser igual, vou atribuir o que o usuário digitou para o nome, e agora vou fazer o seguinte, ó, JOption pane, show message dialog, vou utilizar essa versão mais simples, vou colocar assim, ó, boa noite, mais o nome que o usuário digitou. Eu vou colocar mais uma exclamação aqui na frente. Então, digite seu nome é Rafael. Boa noite, Rafael. Certo? Então, o que o usuário digitou, eu peguei e atribuí aqui. E aí que vem aquela pegada, vamos dizer assim, de utilizar os wrappers para fazer conversão de números. Se eu colocar aqui, por exemplo, digite a sua idade, né? JOption pane, ponto, show input dialog, digite a sua idade. Só que o que o usuário digitar aqui, ele vai retornar uma string, certo? Eu tenho duas opções. Se eu quiser de fato armazenar o int da idade para criar um objeto pessoa, por exemplo, tá? Que é digitar str idade e aí eu armazeno a idade que o usuário digitou e aqui sim eu coloco uma variável idade igual integer ponto parse int e aí eu vou converter a string idade para um valor inteiro da idade, tá? E aqui eu vou colocar, só para vocês verem, um salt, colocar a idade que o usuário digitou ali, já convertida para ideira, inclusive vou colocar a idade mais 10, para vocês verem que eu estou fazendo uma operação sobre um inteiro, vou colocar aqui, digite seu nome, meu nome é Rafael, digite sua idade, minha idade é 30, né? E agora apareceu 40, ou seja, ele converteu a string idade para o inteiro idade, que ficou 30, mais os 10, deu os 40 aqui, ok? Antes de ir para o Confirm Dialog, eu quero anotar o seguinte fato para vocês, tá? Quando tem uma caixa de diálogo, aí eu tenho que colocar mais inputs ainda, mas enfim, antes de passar por isso daí, eu gostaria de salientar o seguinte, ó, eu vou colocar um JOption pane show message dialog aqui na tela, vou escrever teste, e aqui embaixo vou colocar um salt, escrever salt na tela, só isso, só para vocês verem, tá? E o que acontece quando tem uma caixa de diálogo, tá? Perceba que
a impressão do salt da minha tela não ocorreu ainda, tá? Porque a caixa de diálogo, ela trava a execução. Ela só vai, vamos dizer assim, continuar a execução a partir da chamada da caixa de diálogo quando o usuário fechar esta caixa de diálogo. Por exemplo, clicando aqui no OK, aí sim vai imprimir o salt na tela. Então, caixa de diálogo trava a execução, certo? Fica paradinho ali, só dá sequência após o usuário interagir com a caixa de diálogo. Tá? Feita essa observação, deixa eu voltar aqui para a minha versão anterior da caixa de diálogo, onde eu pedi o nome, e aqui eu vou colocar só o JOptionPN, Show Message Dialog. Eu tenho também a opção com null, se eu quiser associar ela a um componente Py, né? Eu vou colocar aqui boa noite, mais o nome que o usuário digitou. Aqui também eu falei que eu tenho o null, mas está falando da caixa de diálogo, tá? Eu tenho o show input message dialog, assim como o message dialog posso atribuir um componente Py, tá? Não vai mudar nada que a gente tem aqui na caixa de diálogo, ó. Teste, boa noite, teste. Tem outras versões aqui também, que eu posso colocar ícone, título, etc. Então, show input dialog, ó, esse com component parent que eu usei. Eu tenho outra versão aqui, essa que é mais parecida, a última, que é mais parecida com o message dialog, que eu posso passar um título, posso passar o tipo da mensagem, ó. Então, parent component null, aqui, digite o seu nome, tá? Se eu colocar o title aula 5, vou deixar esse valor 0 por enquanto, a gente já viu como que funciona, tá? Só que o valor 0 a gente viu que é o erro, né? Então ele já vem com um erro aqui. Vou colocar teste também. E aí, caso você queira, né, trocar este ícone, JOptionPN.plainMessage, por exemplo, não quero nada, não quero ícone, só quero que o usuário digite o nome aqui bonitinho e ele vai digitar o nome dele e vai aparecer aqui na tela para mim, tá ok? Bom, essa segunda caixa de diálogo, o input dialog, tem entrada. Eu tenho uma outra caixa que é também para obter entrada, mas dentro de uma série de opções que eu der para ela, que é o confirm dialog, ou diálogo de confirmação, tá? Então, o confirm dialog ele vai funcionar de maneira muito parecida com o que nós estamos vendo até este momento. Então, vai ser o show confirm dialog. E perceba que esse confirm dialog, toda opção que você dá para ele, ele retorna um inteiro. Guarde isso, tá? Vou fazer primeiro uma opção padrão aqui, tá? Que é o nulo. E a minha pergunta. Vou colocar só assim na tela, só pra gente ver o que ele vai aparecer. Opa, esqueci do ponto e vírgula. Pergunta, tá? Sim, não e cancelar. Então, eu vou trocar essa pergunta por deseja salvar o seu trabalho? Agora sim ficou mais bonitinho. Ó, deseja salvar o seu trabalho? Sim, não e cancelar, certo? E aí, a hora que ele clicar em uma dessas opções, ele vai me retornar um valor inteiro, certo? Vamos fazer um testezinho aqui, só pra gente ver, ó. Int, opção, igual que o cara digitou. E aqui eu vou colocar um salt, só para imprimir a opção na tela. Opção. Se eu clicar em sim, ó, veio o valor 0. Se... Opa. Assim. Se eu clicar em não, vem o valor 1. Se eu clicar em cancelar, qual vocês acham que vai ser o valor? Clicar em cancelar, vem o valor 2, tá? Bom, eu preciso decorar isso, né? Se eu quiser fazer um if, por exemplo, o cara clicou em sim, o cara clicou em não, o cara clicou em cancelar, né? Então eu teria que fazer algo do tipo, né? Se op igual a 0, salt sim. Opa, é opção, né? Opção else if opção igual a 2, salt não, né? Não. E else, se quiser colocar else if, né? Pode colocar, mas aqui só a opção que restou, else salt cancelar. Então vou colocar dessa forma, vou rodar, ó. Sim, rodar de novo. Não. Opa. Só uma besta mesmo, né? É a 1, coloquei 2. Não. E cancelar, certo? E aí, para não ter que decorar esses números, novamente,
nós temos campos estáticos aqui dentro, então J option pn ponto, e aí sempre vai ser relacionado à opção. Então eu quero saber se o cara clicou no sim, certo? Então vai ser o yes option, tá? Se o cara clicou no não, então vai ser o J option pn ponto no option, opção não, tá? Se ele clicou no cancelar, cancel option, caso eu tivesse esse if, tá? Vamos ver que agora ele clicou no sim, ó. Sim continuou sim. Se eu clicar no não, ele continua não, ok? Bom, tem outras opções de diálogo? Tem outras opções de diálogo, tá? Então, se a gente apagar esse carinha aqui, colocar J option pn ponto show confirm dialog, tá? Eu vou colocar essa segunda aqui, perceba que a outra tem com o tipo de mensagem, a gente já viu como é que funciona a mensagem, o tipo de mensagem com os ícones e tal. Vou utilizar essa daqui, que tem 4 opções, então no. Vou colocar aqui pergunta, que vai ser uma pergunta genérica, vamos ver o tipo de opções que irão vir, tá? Então, pergunta. O título, aula 5. E agora, o option, tá? O tipo de opção que você vai dar para o usuário escolher, tá? Então, é um valor inteiro, mas para a gente não ter que decorar esses valores aí, tá? A gente pode utilizar aqui tudo que vier com option, mas não valor simples, tá? Perceba que a hora que eu coloco option, ele me dá, por exemplo, ó, yes, no option, tá? Opção sim, não. Então, é o tipo, todas as opções que você tem dentro da caixa de yes, no option, por exemplo, vai ser sim e não. Tem o sim, não cancelar, como a gente viu, tá? E a gente vai utilizar essa daqui. Perceba que a hora que eu utilizo só yes, no option, é pergunta sim e não, certo? Perceba que a hora que eu coloquei no fechar, ele deu opção, ele caiu aqui no else, né? Porque não foi nem o sim e nem o não, certo? Bom, eu tenho, se vocês quiserem também, ó, o ok, cancel option, ok, cancel option, ok, cancelar, certo? Rodei aqui, pergunta ok e cancelar. Mas perceba aqui, a hora que eu cliquei no ok, coincidentemente o ok tem o mesmo código do sim, tá? Mas se você quiser fazer uma verificação mais apropriada, tá? Vai ter aqui também o ok option, tá? E aqui também, no lugar do no option, se quiser colocar o cancel option, vai ter aqui também, certo? Só mostrando para vocês as possibilidades. Temos valores estáticos para cada um. E aí também a outra, né, que a gente não colocou, que é o yes, no, cancel option, que é aquela opção padrão, certo? Sim, não, cancelar. E ok, cancelar. Temos aqui o sim, não, cancelar. Ok, pessoal, então temos isso aqui. Nossa, sobrou uma caixa de diálogo perdida aqui de uma outra execução. É isso que nós temos sobre caixas de diálogo. Certo? Tudo que eu falei aqui está aqui. E no próximo vídeo voltamos com o KISS e com a nossa complementação do projeto banco. Nosso projeto banco já vai ter campo estático, já vamos ter caixa de diálogo e outras coisas mas que vimos na aula de hoje. Ok, pessoal? Então é isso e até o próximo vídeo.